Ora, boa noite. Já estou em direto aqui 2 minutos antes para ver se isto está tudo bem, se está audível, se está visível. Uma boa noite aqui de Moçambique, aqui das margens do Índico. Aqueles que forem entrando, se é que hoje alguém entrar, vão-me só dizendo se estão a ouvir bem, se estão a visionar bem. Espero que a ligação não caia hoje, visto que o sinal parece estar um bocado fraco. A imagem também está meio a parar, espero que isto não dê mau resultado, mas se entretanto a ligação cair, eu irei dar novamente início à ligação. Pode demorar um bocadinho, mas darei novamente início. Ora bem, que horas são? Falta um minuto, vamos aguardar mais um minuto. 8 pessoas em linha, hoje vamos falar da impunidade no país dos Liliputs. Eu escolhi este tema e depois vocês vão perceber porque é que eu escolhi. Está frio aqui, está muito frio, aqui em Moçambique. Eu peço que me façam sinal, eu estou a receber alguns, mas se alguém não tiver a ouvir ou ver, que me diga qualquer coisa aqui nos comentários, que é para eu ver o que é que se passa. Parece que está tudo bem. Ora bem, são 22 horas, pelo menos aqui no meu relógio. Uma boa noite a todos, aqui num direto do Movimento de Gente. Como vocês já viram, repararam no meu Facebook, eu estou a comemorar o 25 de Abril. Resolvi fazer as comemorações do 25 de Abril, mas de uma forma um bocado sui generis, que é falar sobre um dos processos a que o 25 de Abril deu origem, que foi o processo de descolonização. E é interessante, ao final destes dias, e por isso é que eu escolhi falar neste tema da impunidade, ver como é que as pessoas reagem. As opiniões são diversas e eu respeito todas as opiniões, aqueles que até lancei 2 sondagens para as pessoas responderem 2 perguntas e há pessoas que obviamente estão em desacordo, há outras que não fazem a votação nem no sim nem no não, e eu respeito todas as opiniões. Ontem por acaso aqui embaixo há um café e estava a falar com uma senhora branca, portanto que ficou cá em Moçambique, e ela tinha uma perspectiva diferente. Portanto, eu falava das consequências históricas da descolonização, do país estar na pobreza. Ainda agora houve esta tempestade no Idal que deixou este país ainda mais miserável do que já era, e esta senhora tinha uma mágoa muito grande em relação a Portugal, porque acusava Portugal da guerra civil que veio a seguir à descolonização, e que foram os portugueses realmente que apoiaram, tiveram sempre a apoiar a Renamo para dar origem aqui a uma guerra civil. Portanto, as perspectivas são diversas e, acima de tudo, o que é preciso é que nós não entremos. Eu vejo aqui, muitas vezes, quando faço posts no Facebook, pessoas a degladiarem-se, a insultarem-se. Eu optei agora por responder aos insultos de uma forma gentil. As pessoas que me insultam eu agradeço, porque, no fundo, estão a viver a minha vida, não estou a viver a vida delas. E estão a viver os meus assuntos, estão focadas em mim, gastam algum tempo para me lerem, embora me possam odiar, no fundo acabam por me edificar, acabam por dar razão à existência, àquilo que eu estou a fazer. Ora bem, e é a propósito destas comemorações do 25 de Abril e sobre o processo de descolonização, em que eu fui agarrar no livro do processo Os Descolonizadores e o Crime de Traição à Pátria, que foi uma edição explicar como é que foi a queixa-crime entregue na Polícia Judiciária em 1979 pelo general Silvino Silvério Marques e mais uma série de entidades, a acusarem o MFA, alguns elementos do MFA, Mário Soares, Almeida Santos, Melo Antunes, uma série de pessoas, como crime de traição à pátria, que era punido na altura com uma pena maior de 20 a 24 horas de prisão. Ou seja, o que aconteceu foi que na altura, este processo acabou por ser arquivado
porque realmente eles estavam a infringir um artigo, que era o artigo, penso que o artigo 141 ou 143, que falava do crime de traição à pátria, e este crime foi despenalizado. Ou seja, foi mudado o texto do crime de traição à pátria e fez com que o que era crime deixasse de ser crime. Portanto, no fundo, cria-se aqui um processo de legalizar o crime para que estes heróis de Abril, estas pessoas não pudessem ter sido acusadas em tribunal. É engraçado que todos nós, eu vejo-vos a vocês, muitos de vocês escrevem no Facebook, eu vejo imensas críticas aos políticos, aos ministros, à corrupção, agora foi eu já me cansei, eu já não faço isso. Não faço isso porque penso que o paradigma tem que ser outro, é assim, o continuar a criticar tudo e todos, e agora é sobre o islamismo, agora é sobre o aquecimento global, agora é sobre isso, quer dizer, nós falamos muito, criticamos muito, mas não saímos de casa, estamos sentados no nosso sofá, no nosso Facebook, criticamos, mas não damos um único passo para tomar uma atitude e fazer seja o que for. Eu, por exemplo, estou a tentar abrir este processo, que é o processo, estou a tentar reabrir o processo e ser signatário deste processo para acusar esta gente, vivos e mortos, de crime de traição à pátria. E a reação é interessante, a reação que recebo é interessante. Epá, és um lírico, falei inclusive com a autora do livro Os Fecheiros Secretos da Descolonização em Angola, que me disse que é um grande disparate o que vou fazer, eu respeito, é um grande disparate, a história já passou, a história lava tudo, isso já é passado, e eu vou-vos provar hoje, ou pelo menos vou argumentar, dizendo que isso não é assim tão passado, e que tem algum sentido falar nestas coisas. E voltar a falar, não numa posição, numa situação como já me acusam, de ser fascista, saudosista do salazarismo e do Estado Novo, mas sim de exorcizar determinadas coisas e determinados fantasmas e repor a verdade da história. Ora bem, o esquecimento histórico, o esquecimento é realmente o gerador da impunidade, é o motor da impunidade, no fundo é a semente da impunidade. Nós esquecemos. E a impunidade também gera a audácia dos maus, a audácia dos malditos. Se nós fomentamos esta impunidade e vivemos a impunidade, obviamente que os maus sentem-se seguros para fazer ainda mais coisas. Lembrem-se destas três frases que eu vos estou a dizer. Portanto, o esquecimento é o motor da impunidade, a impunidade gera a audácia dos maus, e vou dizer que agora há uma que parece deslocada, mas não está muito deslocada, que é o poder partidário dentro dos partidos é o poder da liberdade de tirar a liberdade dentro do próprio partido. Portanto, dentro do próprio partido, os partidos, como vocês sabem, e depois vão perceber porque é que eu vou dizer isto, são máquinas de sims. Eu entro dentro do partido, há uma determinada ideologia, eu tenho um percurso de mediocridade e dizendo sempre sim a tudo, e de fazer as coligações possíveis dentro do partido, indo subindo, e portanto os partidos políticos são realmente uma máquina que tem o poder, tem a liberdade de tirar a liberdade daquelas pessoas que estão dentro do partido, porque não lhes permitem dizer não ao partido. Isso agora no Partido Comunista houve alguém que disse não e foi expulso do partido. Ora bem, eu vou agarrar novamente no exemplo que o José Gil dá no seu livro Portugal, o medo de existir, em que o jornal, ou seja, a vida, o telejornal, e vocês quando veem os telejornais passam estas notícias todas, é aqui o ciclone, é mais um terrorista que mata não sei quantas pessoas, é mais um desastre de comboio, é um avião que cai, é um pai que viola uma filha, portanto, o mundo está feito numa valência de maldade e de bondade, de diabos e de santos, e o jornalista, no final, acaba o telejornal, depois de dar aquela desgraça toda, dizendo nasceu um panda no Jardim Zoológico de Pequim e planifica tudo no mesmo nível e termina dizendo é a vida. Ora bem, o que vocês em casa, esta dormência em que nós vivemos, e parece que esta impossibilidade das coisas acontecerem de forma diferente. Nós temos determinadas frases que nos descansam
na nossa cobardia, e que o mote é dado pelos mídia, o mote é dado pelos políticos, que é: não há nada a fazer, pá, o povo é tão grande, não há nada a fazer, não vale a pena sairmos de casa, porque não há nada a fazer. É a vida, é a história da humanidade, o homem sempre foi mau, o homem sempre foi corrupto, o homem sempre fez isto, sempre fez aquilo. O passado é o passado está esquecido. A história lava tudo. E estas frases fantásticas não são verdade. São a verdade que nos descansa. No fundo, estas frases o que nos ditam é um modo de pensar. Como é que nós devemos pensar? E esta frase que o jornalista diz é a vida, não há nada a fazer. O homem sempre foi mau, a humanidade sempre foi assim. Dita, no fundo, uma norma de pensar, um mote que fica induzido na nossa mente de que aquilo é que é o socialmente correto, que aquilo é que é a forma de pensar. E esta forma de pensar neutraliza tudo aquilo que saia do politicamente correto, tudo aquilo que saia desta norma e que não é verdade. Portanto, e nós vivemos, e isto cria, no fundo, cria um processo de névoa dentro de nós, subtil, que de forma quase subliminar entra dentro das nossas vidas, e nós assumimos verdadeiramente que não há nada a fazer. Que a vida é assim. Que não há nada a fazer e que... não sei se caiu, agora de repente a imagem parou. Portanto, e impõe, no fundo, este diálogo da comunicação social impõe limites ao pensamento e escraviza no nosso pensamento, impõe um mote da forma como nós nos pensar. Portanto, as frases é a vida, sempre foi assim, não há nada a fazer, a história sempre foi esta, a história lava tudo. Há aqui um sentido determinista e, portanto, não vale a pena ir mexer no passado. Não vale a pena ir mexer no passado. E alguém diz isto e nós sentimos que realmente isto é verdade. Eu próprio, às vezes, penso que não vale a pena. Portanto, encerramos aqui, encerra o pensamento, encerra e escraviza-nos de alguma forma, escraviza a vossa forma de pensar. E o que eu estou aqui a fazer é tentar desconstruir este processo. Isto é um nevoeiro, há aqui um nevoeiro que é invisível, que é imperceptível, que é criado nas nossas mentes, através destes ditames, que realmente, em relação à política, em relação aos partidos, em relação à maçonaria, não há nada a fazer. Epá, isto é tão grande que não há nada a fazer. E este nevoeiro em que nós vivemos embebidos, invisível, parece sensato, é seguro, torna-se seguro, porque não nos obriga a sair de casa, não nos obriga a tomar atitudes, não nos obriga, quando são demitidos 5 coronéis por um chefe de Estado-Maior do Exército, não nos obriga a fazer um movimento das espadas. Um maluco que de repente se lembra de fazer o movimento das espadas e vir entregar as espadas ao Presidente da República. Ninguém se lembra disto. Não há nada a fazer, não façam isto que é perigoso. Portanto, obriga-nos a estar na norma. Estes pensamentos que nos induzem obrigam-nos a estar na norma, a comportar-nos bem, a sermos os carneiros fiéis ao pastor. No fundo, acaba por nos dar uma sensação de liberdade, de sermos livremente cobardes. De estarmos sentados nos nossos sofás, a falar mal dos partidos políticos, a falar mal da ministra, mas todos vocês têm o que merecem. Têm os políticos que merecem. Porque simplesmente não saem de casa, obviamente falam mal, criticam, podem pôr 50 posts sobre isto, sobre aquilo, sobre corrupção, mas temos aquilo que merecemos, que é de não fazer nada, não agir. E quando alguém age, é considerado um louco, um fascista, um lírico, não é? E não há a vontade de agir. O sentimento de respeito pela realidade do país, o sentimento de respeito pelo país perdeu-se. Porque se nós permitimos que isto aconteça nas nossas barbas, se permitimos que o passado não seja lavado, nós perdemos completamente o respeito ao país. Perdemos o respeito à nossa história, perdemos o respeito à nossa identidade. A resignação, esta resignação que nós temos, que não há nada a fazer, não é? Não vale a pena ir mexer no passado, leva-nos à impotência, ao imobilismo, à passividade, e que é provocada por medo. Portanto, nós realmente vivemos
numa sociedade de medo, medo de falar, medo de que não vamos dizer coisas corretas, de ferir alguém, podemos ser excluídos do partido, podemos ter problemas com o diretor da empresa, com a nossa família, com os nossos amigos, sairmos um bocadinho da norma. Ora, bem, após o 25 de Abril, a Revolução não tratou do Estado Novo como devia tratar do Estado Novo. Transformou o Estado Novo num tabu. E durante muito tempo não se falou em Salazar, agora começa-se a falar em Salazar. Mas durante praticamente 40 anos não se falou em Salazar. Não se falou no Estado Novo. E também não se falou de descolonização. O Estado Novo e a descolonização passaram a ser tabus. Quem falasse, portanto, caiu no esquecimento da história. Não foi reavivado. E como diz José Gil, os nossos fantasmas do passado visitam-nos, vêm-nos visitar. Enquanto não forem resolvidos, nós também não vamos conseguir projetar o futuro. A herança do salazarismo, no fundo, foi transformar Portugal no país dos liliputos, num país pequeno, onde no interior do país havia pobreza, não havia informação. Salazar apostava na não educação ou na fraca educação para que as pessoas não aprendessem a pensar por si. Há aqui uma hierarquização sobre o saber, sobre o poder do saber. No fundo havia o poder daquele que sabia e depois, do outro lado, havia o ignorante, o inculto. E Salazar usava isto, no fundo, no Estado Novo, como uma arma de controle. Ou seja, de não aceder à informação, de não aceder ao poder do saber. E vivemos 45 anos num Estado, obviamente com repressão política, era uma ditadura, portanto não havia liberdade de expressão, e o sentimento, a herança do salazarismo é realmente este sentido de pequenez, de mediocridade, de o que vem do estrangeiro é que é bom, nós somos fracos, das piadas que diziam sobre os portugueses. Até o RG tem o Oliveira da Figueira, que é um português que entra nas aventuras do Vitinho, portanto a imagem do português, o estereotipo, que é um fala barato, que é um vendedor de banha da cobra, e portanto nós levamos esta herança do salazarismo, e que nos transforma num país pequeno, medíocre, com medo. O que é interessante é que o 25 de Abril não nos fez perder este medo. Há uma herança de medo que se mantém. Ou seja, deixou de haver o regime ditatorial de Salazar e passou a haver o regime do controle panóptico da democracia, em que nós continuamos com medo de falar, com medo de agir, com medo de ferir instituições. Quando eu quis ir entregar as espadas ao presidente, ligaram-me uma série de generais, Tinoco, vê lá o que é que vais fazer. Isso é que devia ter sido feito. Na altura em que foram demitidos, houve aquela pouca vergonha toda dos coronéis e do roubo de tanques, e os militares continuam subservientes. Agora até o general não sei quantos já queria mandar condutores para furar as greves, para conduzir caminhões com combustível, e estamos prontos. Mas que pouca vergonha é esta, quer dizer, vendemos completamente. Passaram 45 anos e não se tratou desta impunidade de descolonização. Nem falámos do regime do Estado Novo, nem falámos desses fantasmas do Estado Novo, nem falámos dos fantasmas, nem ninguém julgou os fantasmas da descolonização. Isto porquê? Por causa desse nevoeiro que é criado, que nos é dito todos os dias, não há nada a fazer. Passado é passado, a história leva tudo. E vocês são obrigados a pensar isto, e como pensam isto, também acham que não há nada a fazer sobre a corrupção que existe no país. Estamos resignados, vamos agora a eleições europeias, e aparecem novos partidos, aparece o Chega, o Basta, o Terlim-Pimpim, mas aparecem com medidas e com um discurso que é exatamente igual aos outros partidos. Nós não vamos mudar. Portanto, estes novos partidos, é o Santana Lopes, é o senhor que é comentador desportivo, é mais este, é o PNR, etc. Eu não estou em lado nenhum porque estamos a repetir os mesmos erros do passado.
esses partidos vão se transformar também no poder onde há a liberdade de tirar a liberdade aos outros, porque as pessoas têm que votar de acordo com o partido. Isto não é mau. O problema é que estão a entrar no processo de calúnias, de difamação, de acusação deste, de acusação daquele. O senhor do Chega fala no futebol e tal, e a acusar uns e outros nestas coisas do futebol, e vai fazer o mesmo a nível partidário. E toma medidas que vão criar fraturas na nossa sociedade. E não é assim que nós vamos lá através dos partidos políticos. Eu já não acredito em partidos políticos. E eu acho interessante ver esta campanha, ver outra vez as promessas, ou seja, nós estamos resignados a isto. E quem falar mal disto está a falar mal da democracia. A democracia está endeusada, mas nós não vivemos em democracia, nós vivemos num Estado endeusado, de pessoas endeusadas, que são medíocres, que não valem nada. E estamos a criar mais do mesmo. O que interessa aqui, o que temos hoje, no fundo, são partidos políticos que se debatem, o que aconteceu hoje, ao final de 45 anos, são comentadores, são pertences opinion makers, que vão dialogando entre si, num contexto fechado, são sempre os mesmos que falam, os mesmos que escrevem, os comentadores políticos, depois há políticos a comentar o próprio comentário político, são comentadores dos seus próprios comentários, e o pensamento encerra-se aqui, e eles é que ditam o mote daquilo que nós devemos pensar. E há um outro grande problema, que é a personalização social dos interlocutores. Há aqui uma série de tipos que falam, que são umas grandes bestas, o Miguel Sousa Tavares, os tipos que aparecem na nomenclatura de não sei quê, mais os comentadores todos que aparecem na televisão, um camarada do meu curso que aparece a falar sobre segurança e sobre terrorismo, que eu conheço, que todos conhecemos tão bem, e como é que aquele tipo está ali, e que toda a gente acha que são o supra-sumo da cueca, e que são os medíocres, mas como são o senhor doutor, que tem um mestrado não sei quantos, e que inventou mais um doutoramento ali, inventou mais um doutoramento acolá, ditam o mote, ditam a lei e ditam a forma de nós pensarmos e como pensarmos. Mas se for eu que digo as mesmas coisas, ninguém me liga. É mais um demagogo, é mais um lírico. Portanto, vivemos neste mundo. Reparem bem, o que acontece agora em Portugal é que o espaço público é criado por esta gente, são sempre os mesmos a falar, sempre os mesmos a debitar leis e criam um nevoeiro invisível dentro das nossas mentes e nós estamos convencidos que o que eles dizem é que é o mote. Eles definem-nos a forma de pensar e de agir. Há uma forma de combater isto. Há uma forma de combater isto. Que é não lhes ligar, que é deixar de acreditar nisso e ter um discurso, mas ter ação, passar a inscrever. Inscrever o que é? Termos ações que inscrevam, uma narrativa que inscreva, é tomar realmente ações. É reunirmos à volta de um grupo, conseguirmos organizar. Pode ser este movimento de gente, pode ser um movimento qualquer, mas atenção, um movimento de gente não é um movimento para andar a falar mal de partidos, nem a difamar, nem a caluniar pessoas. É exatamente o contrário. O movimento de gente aposta na cooperação entre as pessoas, no diálogo. O movimento de gente aposta no poder que tem que ser dado à voz do povo, seja através de uma democracia direta, seja através de referendos, seja através de petições públicas. É o povo que tem que decidir o que quer, não é esta elite oligárquica que tem que decidir aquilo que quer. Portugal enquistou, nós temos enquistados, são quistos perniciosos, todos estes comentadores. Toda esta gente, todos estes atores do espaço público, são quistos perniciosos que nós ouvimos todos os dias na televisão. A televisão é o grande provocador é uma fábrica de iliteracia. A televisão portuguesa e a maior parte dos órgãos de comunicação sociais são miseráveis, são pobres, são fábricas de iliteracia, de telenovelas, de futebol, de calúnia política e não nos ensinam a pensar. Não põem pessoas a falar que realmente nos façam pensar, que realmente nos desafiem a pensar. Salazar deixou, falando outra vez de Salazar e do 25 de Abril, porque eu gosto de comparar, porque há pontos comuns. Salazar, eu há bocado falava sobre a educação, eu volto a falar na educação, deixou um legado, que é o legado no saber, no acesso ao saber, ao poder do saber, no acesso ao aprender a pensar. Portanto,
Salazar, para controlar, no fundo, a população, mantinha a população num estado de iliteracia e de ignorância brutal. O 25 de Abril não acabou com esta cisão entre aquela pessoa que é instruída e a pessoa que é ignorante. O 25 de Abril não acabou com isto. Agarrou nessa arma e continuou com ela, porque não valorizou a educação. Não valorizou a educação e mais, obrigou os professores a estar mais tempo a fazer relatórios para não terem tempo para estar com as crianças e para ajudar as crianças. Institucionalizou os rankings das escolas e criaram competição entre elas, e dentro das escolas há competição entre as crianças, há competição entre os professores, e estamos a criar uma geração de competidores, de tipos que não gostam uns dos outros, de tipos que não vão ajudar uns aos outros, em vez de criar uma geração de pessoas que se amam e que cooperam e que se ajudam e que olham para o outro, em vez de... Portanto, o que herdamos do 25 de Abril e que já trazemos do tempo de Salazar é esta perspectiva do país do Lilliput, em que a escola é egocêntrica. O Lilliput é a pessoa pequena, que só são... Nós, no nosso vocabulário, temos muitos inhos, os itos, estes diminutivos que nos tornam pequeninos, o rapazito, a rapariguita, o pequenino, a pequenina, a escolinha, e andamos nesta linguística pequena e somos pequenos, e pensamos pequeno. E tanto pensamos pequeno que não admitimos sequer que seja possível mudar. Não admitimos sequer que a vida não tem que ser assim. Não admitimos sequer que a história não lava tudo. A história não lava nada. Nós é que temos que lavar. Nós somos os atores. Se pomos o papel, se pomos a culpa na história, que a história é que lava tudo, estamos a fazer de vítimas. E estamos a passar para a história de vítimas e de cobardes, e estamos a passar para a história a lavagem da nossa cobardia e da nossa resignação. A sociedade atual é uma sociedade com medo. Vivemos numa sociedade panóptica, nós somos observados, estamos aqui no Facebook, eu tenho imensas pessoas que me odeiam e que falam de mim aqui no Facebook e que me insultam e que mandam mensagens privadas a chamar-me isto e aquilo. Somos observados nas escolas, somos observados nas câmaras dos supermercados, nas câmaras da autoestrada. Vivemos com medo de falar coisas que sejam inconvenientes. Vocês veem que eu falo e escrevo de uma forma desabrida, exatamente para provocar as mentes, para desafiar as mentes a fazerem o mesmo, a dizerem o que pensam, a não andarmos com máscaras. Isso é que é essencial. Vivemos na resignação, no respeito às instituições, no respeito a estas entidades, a estas elites, a estes Miguel Sousa Tavares, a estes Durões Barrosos, a estes tipos que falam na televisão, todos que são sempre os mesmos comentadores, e achamos que são o supra-sumo da barbatana, quando não são. Os bons insistem em ser pequenos. E estão na penumbra. Há muita gente boa que insiste em ser pequeno pela sua humildade e está na penumbra. Os pequenos fazem um esforço, os liliputs fazem um esforço enorme para parecerem os Golias e para parecerem os Gulíveres e para crescerem e para estarem dentro das nossas mentes. E conseguem, porque mantêm-se dentro da impunidade. No fundo, a sociedade atual vive com medo destas instituições, vive com medo do 25 de Abril, vive com medo dos capitães de Abril. Não podemos falar mal dos capitães de Abril, porque eles são a democracia. Mas afinal, o que é a democracia? Nós não vivemos em democracia. Nós pensamos que vivemos em democracia. Nós vivemos numa monarquia, em que o nosso presidente é um monarca que tem 150 vassalos, tem não sei quantos carros, em que os nossos ministros são os nobres, não é? Eu não quero falar aqui mal da monarquia, mas vivemos numa oligarquia. Não venham dizer que Portugal é uma democracia. Vivemos com medo desta gente, da Associação 25 de Abril, daqueles que vão às almoçaradas da Associação 25 de Abril, de falar mal do Mário Soares, de falar mal do Almeida Santos, do Durão Barroso, que agora apareceu aqui justificar-se das decisões da guerra do Iraque, de que ele não teve culpa nenhuma. Não teve culpa, teve. Também concordou lá com o Bush e com aquela malta toda que foi destruir o Iraque, e vemos agora como é que o Iraque está. Temos medo da Assembleia da República, temos medo dos deputados, não falamos contra, coibimos um bocadinho nisto e acabamos por criticar muito, mas não tomamos atitudes. Já esta coisa dos coletes amarelos ou dos coletes cor-de-rosa, sai meia dúzia de gatos pingados para a rua. Somos um país de ignorantes e de cobardes. Essa é que é essa. Enquanto não nos decidirmos unir,
e fazer qualquer coisa diferente, é escusado estar aqui com este paleio, eu escuso de andar aqui a falar, a perder o meu... Mas eu vou fazer coisas. Eu, só se não puder, só se a lei não me permitir, é que não vou pôr toda esta malta que o general Silvino Silvério Marques pôs em tribunal, porque eu quero reabrir o processo. Eu quero discutir o processo da descolonização. Ok? E isso vou fazê-lo. Vou dar esse passo em frente. Se calhar levo um tiro na cabeça, mas olha, também sou soldado, é para isso que nasci. A impunidade permite várias coisas. A impunidade em que vivemos permite várias coisas. Permite que a lei não seja cumprida, ou então que a lei seja alterada para que os criminosos fiquem cá fora. Permite que os programas não sejam cumpridos, os programas eleitorais não sejam cumpridos. São ditos, vocês agora todos vão votar, imensa gente vai votar, mas depois os programas eleitorais não são cumpridos. Permitem que as reformas não sejam feitas, que as obras não sejam feitas, que as promessas não sejam cumpridas. E que permite que sejamos dirigidos por medíocres também. Essa impunidade permite isso. Os hábitos de obediência, submissão, o salazarismo, acabam por se manter através deste controle tecnológico que nós sofremos, não é? Dos impostos que nos carregam, nós estamos vigiados por todo lado. E isto é uma forma de controlar a população, de mantermos na ignorância, mantermos no medo das instituições, são pessoas muito importantes. O outro dia foi lá aquela diretora de uma prisão, na comissão parlamentar, os senhores deputados são pessoas muito importantes. Isto talvez não sejam vocês, mas a maioria da população é ignorante e vê as coisas desta forma. Considera que estas pessoas são inatingíveis e são intocáveis. E a minha questão é se existe realmente um caminho. Se existe realmente um caminho. Eu penso que existe um caminho. E o caminho é pôr isto tudo em causa e pensar exatamente ao contrário. Em vez de pensar é a vida, o que é que eu prefiro pensar em vez de dizer a frase é a vida? Eu posso dizer a frase eu vou construir a vida. Eu é que vou construir a vida. Eu vou fazer com que a vida seja diferente. E Einstein dizia, tudo aquilo que nós conseguimos pensar, conseguimos realizar. É possível realizar isso? É possível deixar de pensar em a vida e aceitar que temos que viver desta forma? É possível. O que é que nos impede de o fazer? O facto de todos vocês estarem sentados e não se querem levantar. Eu agora pergunto-vos, quem é que de vocês que está aí, que mande, ponha um dedo no ar, se eu fizer a subscrição da acusação de crime de traição à pátria, ao Mário Soares, ao Almeida Santos, a todos os responsáveis pela descolonização, pelas milhares de mortes da descolonização e por termos países aqui que vivem na miséria, quem é que subscreve comigo essa acusação contra o Estado português? Vamos ver, não é? Porque a experiência que eu tenho é de estar sozinho. Quando foi o movimento das espadas, fui eu e o Carlos Gomes e o resto manteve-se tudo na penumbra e fui quase crucificado como um traidor à pátria por querer defender 5 camaradas. Vê-se a pouca vergonha que foi o caso de Tancos. A história lava tudo, lava realmente tudo. Esta frase também, disse-me até um amigo meu, que é uma pessoa, um pensador, de quem eu respeito muito, estou em completo desacordo, a história não lava tudo. Os fantasmas da história acabam por nos visitar. O que é que foi realmente o processo da descolonização? Alguém foi punido? E é assim, como ninguém foi punido, num crime hediondo, em que morreram milhões de pessoas, foram fuzilados os comandos todos da Guiné, que combateram por nós durante não sei quanto tempo, os nossos mortos na guerra colonial, quer dizer, não serviu de nada. Entregámos aquilo de mão beijada aos partidos, à Frelimo, ao MPLA, ao PAIGC, à Fretilem, aos partidos todos de esquerda, e vem-me dizer que a história lava isto. Não lava. Nós temos é que, num tribunal internacional, fazer com que a história acuse estas pessoas como criminosos, com crimes contra a humanidade. É um grande disparate fazer isto. Porquê é que é um grande disparate? Quem é que diz? Deus? É Deus que diz? Ou é o Miguel Sousa Tavares? Ou é o Vasco Lourenço? Ou é o Hotel? Mas quem é o Hotel? Quem é o Vasco Lourenço? Quem é
a presidente do Bloco de Esquerda, quem é o presidente do PCP ou do PSD, quem é o primeiro-ministro. São pessoas. São pessoas. Só que vocês pensam que são pessoas especiais, mas não são pessoas especiais. São pessoas como eu, como qualquer um de vocês. Têm um espaço público visível e usam o espaço público para nos manter adormecidos. Nesse nevoeiro do adormecimento que não vale a pena fazer nada. A história não lava tudo. É possível fazer com que a vida seja de forma diferente. É possível fazer com que a história tenha uma consequência no nosso presente, a história, o passado, tenha uma consequência no nosso presente e o futuro de forma diferente. O que interessa disto, o que interessa destas minhas comemorações do 25 de Abril, acabar com a impunidade, que foi a herança histórica do 25 de Abril, e no fundo, o crime foi tão hediondo, se é possível esconder em 45 anos milhares de mortos, consequências da descolonização, é tudo possível. Então, é tudo possível. É possível roubar dinheiro ao BES, é possível roubar dinheiro à Caixa, é possível entregar milhões ao Berardo, é possível o marido da Ministra da Justiça ter negócios com o Estado na ordem de meio milhão de euros. Não venham agora queixar-se. Porque se foi possível matar os nossos irmãos que estavam em África, se foi possível virem 500 mil pessoas para cá há 45 anos, não venham dizer agora que não é possível esta pouca vergonha toda. É porque nós não os incriminámos na altura que os devíamos incriminar. E, portanto, a responsabilidade histórica que nós temos como povo é de pôr em tribunal o processo da descolonização como exemplo de fim da impunidade. Para que percebam que hoje a história não se vai repetir. Temos que ir ao passado para lavar o presente. Porque se vivermos nesta promiscuidade, neste esquecimento atroz do que foi uma calamidade para milhões de pessoas, se nós conseguimos esquecer isso, não me venham falar do BES. Não falem mais da corrupção destes políticos, é meia dúzia de trocos, É meia dúzia de trocos, é 50 milhões, é 30 milhões de euros, isso não é nada comparado com o que foi o processo da descolonização. O José Gil diz uma coisa interessante no livro, que é assim: se nós conseguimos esquecer a morte, uma morte violenta, e esquecê-la e que fica impune, a morte que é a coisa última, que é irreversível, e se nós conseguimos perdoar e esquecer essa morte, nós conseguimos esquecer qualquer coisa. E conseguimos perdoar qualquer coisa. E isto é imperdoável o que se passou. E eu quero levar este processo para a frente. Eu estou a dar passos de ação. A minha pergunta é: que passos de ação é que vocês querem dar? Querem continuar a escrever no Facebook? Continuem a fazer exatamente aquilo que esta corja quer. Quer que vocês critiquem, falem, vivam na sociedade da calúnia, da difamação, lutem uns contra os outros, agridam-se uns aos outros no Facebook, e nunca vamos encontrar a sociedade que o movimento Gente quer, que é a sociedade do amor. Não ter de estar a criticar os outros, ouvi-los com respeito. Eu ouço os meus adversários com respeito. Criticam-me, chamam-me filho da mãe, chamam-me fascista, chamam-me corno, seja o que for, e eu desejo-lhes um bom dia. Não sou estúpido. Se me baterem na cara, levam para trás também. Mas eu não respondo da forma que eles querem que respondam. As pessoas que me criticam, que perdem tempo comigo, estão a viver a minha vida. Vocês criticam os políticos, perdem tempo com os políticos, estão a viver a vida deles. Agora criticam, ainda hoje uma amiga minha me dizia: lembra-te do caso desta corrupção, mas para que é que eu vou falar sobre isto? Eu estou a perder energia a escrever sobre a Ministra da Saúde está metida num caso de corrupção, não sei o quê, eu estou a viver a vida dela, não tenho que viver a vida dela. O viver a minha vida, viver os meus assuntos, é eu tomar ações para que esta impunidade acabe. Ok? Eu tenho metido agora, todos os dias, só não meti ontem, porque tive que ir à África do Sul e não pus, todos os dias ponho um post sobre a descolonização. Amanhã vou pôr novamente um post até ao dia 25 de Abril. Lancei uma votação em que, com duas perguntas-chave, em que anda ali nos 90%, 85% a favor da criminalização desta malta de Abril, e eu gostava de lançar isto a nível nacional, gostava que esta sondagem tivesse uma abrangência maior, mas de qualquer forma é interessante
É interessante ver as opiniões das pessoas. Agora resta saber se as pessoas que votaram sim, eu quero ver quando, eu espero que consiga fazer, estou a contactar advogados, todos se sentem incapazes de tocar nesse assunto. Também não sei quais é que são as despesas ou quais é que são a tramitação necessária para eu levantar esse processo. Agora eu quero ver quantos signatários eu vou ter comigo. Se avançar sozinho, avanço sozinho, não há problema. O caminho a seguir é limpar o passado, para mim. E, acima de tudo, com o objetivo de tirar uma lição. Fim da impunidade. Fim da impunidade, porque se nós vencermos a morte do passado, nós vencemos a corrupção do presente. Se nós conseguirmos derrotar a vergonha do que foi a descolonização, se conseguirmos falar abertamente sobre o Estado Novo, sobre aquilo que teve de bom e de mau, se conseguirmos falar abertamente sobre o 25 de Abril, aquilo que teve de bom e de mau, trouxe coisas boas o 25 de Abril. Eu não sou contra o 25 de Abril. Eu sou contra o crime hediondo que foi a descolonização, com consequências atuais destes países oligárquicos com 50 mil que são super ricos, quer Angola, quer Moçambique, e o resto está tudo na miséria. Tenho lá o meu camarada, o meu chefe da empresa de segurança a morrer com sida em casa, e vou lá visitá-lo e é isto. Vive miseravelmente, como muitos vivem miseravelmente. Eu vejo aqui os homens estendidos na rua, no chão, em farrapos, e pergunto, porquê? Porquê é que teve de ser assim? Porquê é que tivemos que entregar as coisas de forma tão precipitada? Alguém se encheu. Alguém se encheu. O caminho passa por educar o ser humano. O caminho passa por acabar com esse trauma do salazarismo que foi o poder do ignorante, o poder sobre o ignorante, que se mantém hoje. A Revolução manteve o poder sobre o ignorante. O povo português é ignorante. O povo português não sabe o que é democracia. O povo português não sabe o que é cidadania. O povo português não sabe que vive num governo de sistemas representativos, de uma oligarquia, que pensa que vive em democracia, mas que não vive. E esta informação é que tem que ser passada. Portanto, acima de tudo, o primeiro processo é um processo educativo. Educar a juventude. Alguém me dizia, estes jovens já não, agora que estão a nascer, já não sabem o que é o 25 de Abril. Pois, mas nós que sabemos é que os estamos a educar. E estamos a educá-los nesta mentalidade de medo, submissão, de deixarmos que haja a impunidade. Nós é que os estamos a preparar para o futuro. E no futuro eles serão os coitadinhos que, graças aqui à impunidade da classe política, o passado não foi resolvido, o futuro não vai ser resolvido. Ok? E o futuro somos nós, não são eles. Nós é que estamos a preparar o futuro dos nossos filhos. Educar a pensar. Em vez de apostarmos em partidos que, no fundo, retiram a liberdade às pessoas que estão nos partidos, apostarmos em pessoas, apostarmos em cidadãos que sejam informados e que se possam candidatar individualmente para pertencerem a uma Assembleia com requisitos mínimos de educação, de idade e que possam representar o povo numa Assembleia. Abolir a oligarquia, abolir esta oligarquia. Eu, quando for aí as eleições presidenciais, quando concorrer a presidente, as discussões, o Presidente da República tem que trazer discussões nacionais para o povo, sobre as mordomias dos políticos, sobre a mordomia do próprio Presidente da República, sobre os gastos do Estado, sobre a educação, sobre a saúde, sobre o 25 de Abril, sobre a descolonização, sobre o Estado Novo. Estas discussões têm que ser trazidas de forma aberta para a população deixar de ser ignorante sobre estes temas. Sem medo, devidamente organizados, agora acabar com esta pouca vergonha que é vivermos numa sociedade, uma elite que nos desgoverna, não é? Ter uma democracia direta, despertar as pessoas. A peculiaridade do ser humano, contrariamente de algo que é inanimado, e todos vocês têm algo que é peculiar no ser humano, e que eu já falei uma vez numa conversa, que é interiorizar o exterior, absorver o exterior e ter a capacidade de, depois de o interiorizar, transformar o exterior. O que nós sabemos hoje é que vivemos numa sociedade impune, com uma herança de uma impunidade que foi sobre a impunidade
de milhões de mortos, que foi a consequência da descolonização, milhões de deslocados e assassinatos, degolações, raptos, coisas impossíveis que pessoas viveram na altura da descolonização, e isso deu-nos uma lição de impunidade para o futuro. Não queiram falar sobre a impunidade política hoje, se não resolverem a impunidade do que foi a consequência de Abril, a consequência da descolonização, porque não vale a pena. Então vocês, eu posso chamar, isto é tudo uma hipocrisia. Se vocês conseguem esquecer a morte dos vossos compatriotas e não ter respeito pela vossa nação, então não se podem dar ao respeito. Então merecem os políticos que têm. Merecem os políticos que têm. Que sejam corruptos, que continuem a viver em família, que continue a haver uma... Porque assim, temos o Mário Soares, temos o Almeida Santos, temos essa malta toda do MFA, o Hotel, o Vasco Lourenço, esses tipos todos endeusados, como se fossem deuses, e foram os criminosos. E nós temos que chamar os nomes aos bois. E, portanto, é preciso fazer isso. Eu estava-vos a dizer, e para terminar, vocês têm uma coisa que é única no ser humano, que é a capacidade de absorver o exterior, absorver o que eu vos estou a dizer, interiorizarem o que eu vos estou a dizer, exteriorizarem de uma forma diferente. Ou seja, o que eu vos digo, quando passa por vocês e vem para o exterior, já está modificado. Já tem a vossa marca, tem a marca das vossas crenças, tem a marca das vossas sensações, do vosso coração, da vossa alma, e pode-se transformar em algo que seja transformador. Isso é que se chama transformação. Se eu vos consigo transformar e fazer vir a vida de forma diferente, vocês também podem transformar outras pessoas e fazer com que elas vejam a vida de forma diferente. E transformarmos, termos mais poder que o exterior. E ter mais poder que o exterior é organizarmos, irmos à luta, irmos a eleições, formarmos um movimento forte, com muita gente, em que a palavra é cooperar. A palavra é amar, a palavra é não difamar, não caluniar. Olhar para as lições do passado, agarrá-las e construir um futuro bom para os nossos filhos. A palavra é educar. Educar cooperando. Não há liberdade sem justiça. Portugal não é um país com justiça, portanto nós não vivemos em liberdade. A impunidade, eu até pus aí um bonequinho nas coisas, vê-se um tipo a matar um gajo cá em baixo, um ladrão, a dar tiros num tipo e a dizer, e vê-se os de cima todos a encherem as mãos, que é a impunidade da corrupção dos políticos, e o cá de baixo vê o exemplo e diz, se eles podem, eu também posso. O meu crime também fica impune. E é este o exemplo que os políticos nos dão a todos nós e dão aos criminosos. O crime compensa. A impunidade compensa. E é isto que nós temos que acabar. Bem, já me estou a alargar aqui na conversa. Eu só vos quis falar nisto porque realmente é uma lição do passado. E a lição do passado é que a história não lava o passado. A história é uma coisa abstrata, é uma coisa subjetiva. Nós é que temos que lavar a nossa vida. Nós é que somos os atores da nossa vida. Essas frases feitas, a história lava o passado, o homem sempre foi assim, não vale a pena, é a vida, são frases, são pensamentos feitos por homens que vos querem fazer pensar ou vos querem induzir um modo de pensar. Não vale a pena. E não vale a pena? Mantenham-se sentados. Vejam estas minhas informações no Facebook, colaborem, mas não façam nada. Continuem no vosso sofá, sentados como umas pipocas, vejam agora um filme, vejam o futebol e continuem sentados por mais 100 anos. E isto é a mensagem que todos os dias vos dão. Eu estou noutro patamar. Eu estou a agir. Ok? Convido-vos todos a participar no Movimento de Gente, enviarem um e-mail para gentedeportugal@gmail.com, convidarem as vossas famílias, já somos muitos, podermos ser mais e podermos organizar. Eu vou estar aqui até dia 19 de junho, depois regresso a Portugal e quando regressar a Portugal quero estar mais participativo e se calhar fazer aí uma reunião. Eu não gosto de chamar comícios porque os comícios trazem mais fazem lembrar partidos políticos, mas um get-together, como se fazia em Angola, estarmos juntos para falar, para dialogar e para termos um programa que não é um programa de promessas, é um programa de ações.
Meus amigos, gosto muito de... Hoje não pus os meus óculos, não sei se foi do gin que bebi, hoje estava a ver melhor, estava a ver aqui um papelinho com umas notas. Eu normalmente não escrevo notas, mas alguém me deu uma indicação que eu me devia organizar, que eu sou muito desorganizado e, portanto, estou na luta, continuo sendo um lírico ou não sendo lírico, a pensar e a querer mudar o país e a tomar ações para mudar o país. O meu próximo projeto é, portanto, tentar reabrir o processo do general Silvino Silvério Marques de crime de traição à pátria. Estou a contactar juízes, advogados. Se houver aí algum juiz advogado que me queira ajudar, estou aberto. Há pessoas que já recusaram, que disseram que não têm capacidade para o fazer, mas pronto. E não é fora de tempo, só passaram 45 anos. 45 anos, epá, depois da manhã já passaram mais 45 anos. E se as coisas forem feitas hoje, irão de certeza ter um interesse histórico. Pelo menos fica para a história que alguém levou um projeto, um processo para a frente, acusando de crime de traição à pátria essa gente toda, e que fique para a história a lição de que não pode haver impunidade para estas pessoas que pensam que são impunes. Uma boa noite a todos aqui do Índico, e depois marca aí com o Abel mais uma conversa em família. Um grande abraço, amigos, e aconselho-vos a ler aqui um livro interessante, sobre o poder deste filósofo, vale a pena ler também, e do José Gil, do filósofo José Gil, Portugal no meio de existir. Um grande abraço a todos, até à próxima e obrigado pelo vosso tempo. Agora não termina. Ok, não fecha.